Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline. Você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita da Igreja Cristo Vive. Eu estou aqui com meu esposo, o Bispo Sérgio Costa, para juntos, mais um dia, compartilharmos a palavra do Senhor. Graça e paz. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. É sempre bom estarmos juntos, falando da palavra da graça de Deus. Amém. Esta palavra que restaura, esta palavra que a Bíblia diz que é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Amém. Então, se você está aí do outro lado, esperando algo que te dê vida e que transforme, só essa palavra poderá realmente operar de forma extraordinária. Esteja atento, esteja aberto para recebê-la em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro, mesmo através da Band Rio, mas sabemos também que muitas pessoas nos assistem através do nosso canal do YouTube, TV Cristo Vive, também através do nosso site igrejacristovive.com.br, e queremos que você receba esta palavra com o coração aberto, para que ele seja como uma terra fértil. Nós temos que estar abertos, temos que estar prontos para recebermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E hoje nós vamos desenvolver um assunto que foi ministrado no último domingo pelo meu esposo a respeito de planejamento, de planos. Todas as famílias precisam ter o seu planejamento, todas as famílias precisam ter metas, objetivos, sonhos para que batalhem juntos, não é? Para que sonhem juntos e batalhem juntos por este sonho. E a Bíblia nos mostra de forma muito clara que sem o planejamento fica muito difícil de nós alcançarmos alguma coisa. Quantas pessoas hoje sofrem nas suas vidas, quantas famílias estão sofrendo, famílias que quebraram, né, como se diz a expressão popular, pessoas que não conseguiram manter seus casamentos em função da crise financeira, em função de situações inesperadas em que a pessoa não estava preparada porque não tinha planejamento. E a Bíblia nos fala sobre isso em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5, ele diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que a Bíblia nos mostra? Que o diligente, quem é o diligente? É o sábio, é o zeloso, é o cuidadoso, é aquele que pensa naquilo que deseja para a sua vida, é aquele que projeta a sua vida, é aquele que tem sonhos e, antes de tudo, coloca esses sonhos diante de Deus, ora, não é? Porque nós, como cristãos, entendemos que a primeira coisa que nós devemos fazer para que prossigamos para a realização dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos desejos, é orar. Então, primeiro, nós oramos, colocamos diante de Deus os nossos planos e, em seguida, nós, como diligentes, como zelosos, projetamos, pensamos como poderemos alcançar isso, como poderemos chegar na realização deste sonho, porque Deus quer que nossas famílias sejam abençoadas, não é, amor? Deus quer que as famílias vivam o melhor desta terra, mas Ele deixou conselhos para que a crise, a falta, a necessidade não chegue até nós. E nós, como filhos diligentes e prudentes, devemos seguir esses conselhos, não é? É verdade, meu bem. E a palavra do Senhor, ela nos instrui. Ela mostra que quando você busca em Deus os conselhos, em Deus a orientação para você tomar a decisão de forma correta, você é bem-sucedido. Você tem bom êxito. E é interessante que você, ao invés de buscar as decisões, buscar conselhos aonde no mundo ou em qualquer outro lugar,
busque primeiramente em Deus. Deus está sempre pronto. Deus está sempre preparado para nos ajudar, para nos acudir, para fazer justiça, assim diz a palavra, ao aflito, para livrar. Então, peça conselhos ao Senhor, através da palavra, em oração, como minha esposa falou, antes de tomar qualquer decisão. E planeje. Planeje, porque o planejamento nada mais é do que você organizar a sua vida para aquilo que você espera, para aquilo que você deseja, para aquilo que você quer alcançar. E é interessante você fazer este planejamento, porque quando você planeja, você evita perdas, evita estresse, evita desgosto. E veja só o que diz a palavra do Senhor. O Jó fala em Jó 22, versículo 28, diz assim: se projetas alguma coisa. Veja que o projeto, o planejamento tem que estar em primeiro lugar. Ele te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Isso significa o quê? E quando nós projetamos a luz da Bíblia Sagrada, seguindo os conselhos de Deus, as orientações de Deus, nós vemos na nossa vida o bom êxito. Ou seja, nós temos o sim e o amém de Deus. As coisas acontecem nos favorecendo. Então, amados, projete em cima da palavra de Deus, seguindo os conselhos de Deus, as orientações do sábio. Porque veja, Jesus mesmo, ele nos fala a respeito disso. Ele nos fala a respeito de nós, antes de construirmos alguma coisa, de construirmos uma torre, ele fala, calcule, projete, para ver se você tem os recursos necessários para conseguir construir. Porque muitos tomam decisões, iniciativas, sem projetar e acabam por não concluir. Acabam por não completar aquilo que sonhava, aquilo que desejava. E é triste, porque você, quando planeja algo e você não consegue concluir, você não consegue terminar, às vezes gera sofrimento, gera estresse, gera sentimentos de frustração, porque não planejou, porque não pensou antes. Então, meu bem, é importante, antes de qualquer decisão, fazer este planejamento. Eu acho que nós precisamos trazer esta passagem bíblica, mostrar o que Jesus falou, para que isso fique bem claro no coração daqueles que nos assistem, esta orientação de Jesus, porque veja que a Bíblia, ela possui orientação para todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que você precisa está na palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus. Nós não precisamos de nada além dele, porque ele nos dá a direção para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos, para que a nossa família seja abençoada, para que nós tenhamos aquilo que é propósito dele, que nós tenhamos. Então ele diz aqui em Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E ele continua, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Veja que antes de nós começarmos uma construção, e aí nós temos inúmeros exemplos, né? Jesus falou sobre construir uma torre. Aí nós podemos pensar em casamento, né? Antes de casar, você deve fazer um planejamento, o que é necessário para que nós consigamos formar uma família, manter um lar. Se você deseja uma profissão, você precisa se planejar. Qual a faculdade que eu preciso fazer? Quanto vai custar? Quais são os recursos que eu vou necessitar? Se você quer construir uma casa,
né? Se você quer ter a sua casa própria, construir, você não pode simplesmente comprar um terreno e falar, agora eu vou construir a minha casa e vamos ver no que dá. Eu vou começar a comprar 1000 tijolos e depois compro um pouco de cimento. Não, você precisa planejar, você precisa sentar com a sua família e pensar o que nós vamos precisar para que consigamos concluir a realização deste desejo do nosso coração. Essas palavras de Jesus, elas são tão profundas e tão sábias que se todos nós colocarmos em prática, nós vamos ser grandes realizadores. Amém. Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então é para que você reflita, para que você pense, quais são os desejos do seu coração? Quais têm sido os sonhos que você tem alimentado, aqueles sonhos que você tem a certeza, você já orou, você já colocou diante de Deus, você tem a certeza de que isto é algo que vem do Senhor para a sua vida. Agora é o momento de planejar. Agora é o momento de você sentar com a sua esposa, com o seu marido e conversar. E vocês dois vão chegar à conclusão, claro, com a sabedoria divina, com a orientação de Deus, o que vocês precisam para alcançarem aquele sonho. E cremos que, a partir do momento que agimos com esta sabedoria, nós temos a manifestação do favor do Senhor, meu amor, para que cheguemos à realização do sonho, da meta, do objetivo, né? E quando você estava falando a respeito de construir casas, ou seja, realizar sonhos, é importante que nós saibamos como lançar esses fundamentos, esses alicerces. Porque veja, um planejamento bem feito, né, trazendo como gancho esse exemplo da casa, quando você constrói uma casa, você tem que lançar bem os fundamentos, porque senão a casa cai. A mesma coisa são para cada uma das decisões que nós vamos tomar, né, de planejar, seja lá para que área for da vida, né, e nós estamos falando a respeito de abundância em tempos de crise, ou seja, é o planejamento feito para que, independente da crise, da situação adversa que a gente possa estar passando, saibamos resolvê-la, saibamos superá-la. Mas veja que o alicerce é fundamental. A base da onde você está erguendo a sua casa é fundamental para que sustente, para que quando surjam, né, as adversidades, os problemas, você não abale, você não caia, você não desabe. E o único fundamento que nós temos que gera realmente rigidez, solidez, é a palavra de Deus. Amém. Só ela nos sustenta, só ela que permite que, independente de sofrermos um baque em função de um fator externo, seja lá qual for, permaneçamos inabaláveis. Amém. Então veja o que Jesus fala em Lucas, capítulo 6, versículo 47. Diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então veja que nós temos que ser o quê? Operoso praticante. Não simplesmente ouvir a palavra, mas praticá-la, pôr em ação. Diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. É a diferença. A diferença entre aquele que fundamenta bem a sua vida, os seus alicerces, sobre a palavra de Deus, a rocha aqui é Cristo, é a palavra, em que situações sobrevêm a esta vida, mas ele permanece rígido, permanece inabalável. Mas veja o contrário, diz no versículo 49, mas ao que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Veja a diferença? Um edificou sobre a rocha e outra a terra. A terra não tem estabilidade. A terra sedimenta. E diz mais, sem alicerces, sem bases, sem estrutura. E diz que e arrojou-se o rio contra ela e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa.
Assim, meu bem, tem sido a vida de milhares de pessoas. E pasmem, amados cristãos, pessoas que estão dentro das igrejas, mas que infelizmente as suas vidas estão totalmente arruinadas, destruídas. Por quê? Porque ouvem, lembra do conselho? Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Tem que praticar, tem que pôr em prática, tem que exercer aquilo que nós aprendemos. Então, quando você faz isso, você está edificando sobre a rocha. Quando você simplesmente ouve, mas não pratica, é como se lançasse a construção sobre a terra, sem alicerce. Diz que é grande a ruína. É verdade. E o sábio, ele nos orienta a que nós realmente tomemos atitudes, e atitudes que sejam atitudes corretas, atitudes que sejam fundamentadas na palavra do Senhor, porque não adianta nós ouvirmos, acharmos esta palavra muito importante, muito necessária para os dias atuais e não praticarmos. Jesus falou, olha, não adianta só ficar ouvindo, você tem que ouvir e praticar, porque isso vai ser o alicerce da fundação da sua construção. Isso vai ser o alicerce daquilo que você está planejando para que tenha a bênção do Senhor e você consiga concluir. Porque realmente, foi como Jesus falou lá em Lucas, é muito triste quando alguém não se assenta para planejar, não pensa a respeito daquilo que deseja para a sua vida e acaba passando vergonha. A pessoa mesmo se sente envergonhada, se sente frustrada. A pessoa às vezes se distancia da família, dos familiares, porque se sente envergonhada. Poxa, eu comecei aquilo, mas não concluí. Eu falei para todo mundo que eu ia construir a minha casa, mas chegou na laje e já não conseguia mais, não consegui finalizar. Enfim, são tantas as situações, nós estamos citando aqui alguns exemplos, mas temos inúmeras situações em que nós podemos pensar que a falta do planejamento vai gerar consequências ruins. Então, é necessário que nós tenhamos a atitude certa, que nós tenhamos a atitude tendo a palavra como base para a nossa vida, porque desta forma nós vamos ter os frutos. O sábio falou aqui em Eclesiastes 10, 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que é ficar observando o vento? É aquela pessoa que ouve muita coisa, mas não faz nada. É até a pessoa que às vezes frequenta uma igreja, recebe a palavra, está sempre lá no YouTube procurando pregações, pastores diferentes, é aquela pessoa que está por dentro de tudo, mas na verdade, ela não pratica nada. Ela fica observando o vento. Ela fica esperando a maré estar favorável. Só que, na verdade, nós nunca vamos ter todas as situações totalmente favoráveis àquilo que nós queremos fazer. Então, se todas as situações nunca estarão favoráveis, plenamente favoráveis, eu digo aquilo... tudo perfeito. Não, a gente nunca vai ter esse cenário na vida. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Amém. E fazer corretamente. Ele diz, olha, quem somente observa o vento, esse nunca vai semear. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, nunca vai colher. Nunca. Por quê? Porque para colher, você precisa semear. Se eu quero realizar algo com a minha família, eu preciso planejar, eu preciso ter as atitudes corretas, eu preciso seguir aquilo que a Bíblia me orienta. E ele continua dizendo no versículo 6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isso significa que tudo que estiver ao nosso alcance para fazermos, nós devemos fazer. Sabe, não fique observando o vento, esperando. Quem sabe um dia, quando eu tiver 80 anos, eu vou chegar à conclusão daquele sonho. Não.
O momento é hoje, Amém. é agora. O Senhor está usando este programa para falar a sua vida. Planeje. Faça planos com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Pense no que vocês querem para os próximos meses, para os próximos anos. Quais são os sonhos que estão no coração de vocês, nos corações? Este é o momento de colocar diante de Deus, de entregar ao Senhor, mas também de agir. É verdade. De semear, de ter as atitudes necessárias para que nós tenhamos bom êxito. Porque a Bíblia diz que os planos do diligente, eles tendem à abundância. E como nós falamos no início do programa, o diligente é o cuidadoso, é o sábio, é aquele que segue as orientações bíblicas. Esses planos sempre tenderão à abundância. Vão dar certo porque estão sendo planejados dentro da vontade do Senhor. Então é importante decidirmos, é importante tomarmos a iniciativa e buscarmos fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que realmente vai trazer benefícios. E eu costumo dizer que aquilo que nós somos hoje é o resultado daquilo que nós semeamos durante toda a nossa vida. É verdade. Então o que você deseja para o seu futuro? O que você deseja para amanhã, para daqui a um mês, para daqui a um ano? Comece hoje a tomar a atitude certa. Comece hoje a planejar a sua vida para que você atinja, alcance aquilo que você sonha. Amém. E a palavra de Deus, aqui em Provérbios 3, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Deus endireitará exatamente tudo. Basta você confiar nele. Basta você depositar a sua esperança, a sua fé na palavra de Deus, no Senhor. Com certeza, Ele te guiará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso. Amém. Olha, no próximo domingo nós teremos 2 grandes cultos com o nosso apóstolo, meu amado Pai. Próximo domingo será domingo de ceia. Você é nosso convidado, venha com a sua família, venha com os seus amigos. Vamos celebrar Jesus nas nossas vidas, vamos celebrar a nossa nova vida em Cristo e receber também orientações muito importantes para que você possa planejar, para que você tenha as atitudes certas, para que o seu ano de 2019 e o resto da sua vida sejam muito abençoados com o favor do Senhor. Às 9 da manhã e às 18 horas nós aguardamos por você na Rua Maricá, 320 Campinho. Temos estacionamentos fechados, temos escola bíblica para crianças, berçário, toda a estrutura para que você possa vir à casa do Senhor celebrar o nosso Deus. Amém? Quero agradecer ao meu pai, apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana, por mais esta oportunidade de estarmos aqui no programa Família Bendita, e a você que nos acompanhou, bem-haja pela sua vida. Glórias a Deus. Eu tenho a certeza de que esta palavra vai produzir muitos frutos na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Graça e paz e até o próximo programa. Graça e paz, eleitos. Uma semana em perfeita vitória, em nome de Jesus.